Graça, paz, misericórdia da parte de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar com você a santa e gloriosa palavra do Altíssimo. A santa e gloriosa palavra de Deus. Você que tem prazer, em sentir, em ter a presença de Deus na tua vida. Gostaria que você lesse a palavra de Deus, que nós juntos pudéssemos entender qual é a vontade de Deus na vida dos seus servos aqui na terra. Tá bom? Vamos ler aqui. Diz assim a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 5. No primeiro versículo, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, porque por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e no meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Vocês vejam, meu querido, minha querida, como a palavra é poderosa. Toda organização, toda a igreja só existe uma, a igreja de Cristo. Existem igrejas locais, onde irmãos se reúnem em nome de Jesus. Essa palavra, por exemplo, a igreja estava reunida em Corinto. A igreja se reunia ali, em Corinto. E Paulo teve a ciência, ele teve o conhecimento de que uma dessas pessoas que estavam lá dentro, se reunindo em nome do Senhor Jesus para o adorar, estava praticando um ato de fornicação. A palavra de Deus diz que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E o nosso corpo é templo de Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Deus não quer que nós vivamos uma vida devassa, uma vida de prostituição, uma vida de fornicação, uma vida de sexo ilícito. Deus não quer isso, nem para mim, nem para você. Então o que acontece? Naquela época, naquele momento, havia esse irmão dentro da igreja, dentro da congregação lá. E ele estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai, ou seja, provavelmente a sua madrasta. Ele estava tendo relações sexuais e a igreja, os irmãos tinham ciência disso. Eles tinham conhecimento disso. E o apóstolo Paulo escreve essa carta direcionada para eles, dizendo
Que isso aí acontece normalmente no mundo. Aí fora acontece fornicação, prostituição, mas não dessa forma. Ele falou, dentro da igreja está pior. Dentro da igreja, de onde vocês estão reunidos, onde vocês se reúnem, está pior do que lá fora no mundo. Né? A prostituição está demais. Chegou um ponto do próprio filho de um pai ter relação com a esposa do pai, quer dizer, tendo relações sexuais com a esposa do próprio pai. E Paulo falou que aquele homem tinha que ser tirado dali do meio deles. E nem sequer comais com ele, nem sequer você tinha associação com ele, comunhão com ele. Por quê? Porque ele, sendo conhecedor da palavra de Deus, ele estava pisando no Filho de Deus. Estava pisando, porque ele conhecia a palavra. O sangue de Cristo, conforme Paulo disse aqui, é a nossa Páscoa. O que é a palavra Páscoa? Páscoa é passar por cima, quer dizer, o sangue ele é passado por cima. Então Cristo é a nossa Páscoa, o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Quando Paulo diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, quer dizer que um pouquinho de pecado ele contamina o resto. Se você está no meio de um povo que congrega, que busca Deus, e esse povo ali, no meio dessa igreja local, existe indícios de pecado dessa natureza, isso não pode permanecer, porque vai contaminar os outros. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então é necessário que haja santidade. A palavra de Deus diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não se engane, meu querido, não se engane, minha querida, a palavra de Deus ela não mudou. O homem muda, as sociedades mudam, as culturas são diversificadas em várias sociedades, mas a palavra do Altíssimo ela não muda não. Veja que o mestre falou, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Vocês vejam a importância de nós crermos na palavra de Deus? Vocês vejam? Então Paulo diz, é importante, claro que nós vivemos num mundo onde existe devassidão, roubadores, injustos, adúlteros, existe um montão de pessoas. E Paulo diz, claro que se fosse para a gente ficar longe dessas pessoas, a gente teria que estar fora do mundo. Né? Agora, aquele que se diz crente, aquele que se diz irmão, que crê na palavra e vive nessa prática, esse tal, nós não devemos nem nos associar a ele, nem comer com ele, segundo a palavra de Deus. Você está entendendo, meu querido e minha querida? Então que você possa verdadeiramente estar na presença de Deus em sinceridade, em santidade com Deus. Amém? Que essa palavra possa estar te iluminando, te esclarecendo, porque é para mim e para você aí que acessou esse vídeo. Tá? Que o Espírito do Pai Celestial fale melhor no teu coração. Em nome do Mestre, do Senhor Jesus Cristo.